A irmã do meu marido me chamava de dependente em cada reunião familiar e dizia para todo mundo que era uma pena eu deixar um homem pagar tudo. Meu marido a silenciou com uma única frase, mas para chegar a esse momento, precisei atravessar quase 2 anos de comentários, de olhares esquivos, de sorrisos desconfortáveis e de silêncios que doíam mais do que qualquer palavra dita em voz alta. Nick estava lá fora com o pai. Não ouviu nada. Depois dessa segunda vez, comecei a ver o padrão com maior clareza. Não era uma observação solta que havia escapado num momento de descuido. Era um tema ao qual Donna voltava deliberadamente, em contextos de grupo, quando Nick não estava presente, formulado sempre da mesma maneira, como uma declaração dos seus próprios valores que, por coincidência, resultava ser exatamente o oposto das minhas escolhas. Era uma técnica que exigia certa habilidade, porque mantinha a negação plausível da intenção enquanto produzia o efeito de qualquer maneira. Na Páscoa, a pergunta foi sobre minha conta bancária. Levantada diante de vários membros da família, no jardim da casa dos sogros, enquanto as crianças corriam por aí procurando ovos de chocolate. Donna perguntou com aquela leveza dela se eu tinha minha própria conta ou se tudo passava pela conta de Nick. A pergunta carregava implícita a resposta que ela esperava, e a resposta que esperava era a que me faria parecer alguém sem autonomia real. Disse a ela que sim, que tinha minha própria conta, que Nick e eu administrávamos as finanças do lar de uma maneira que funcionava para os dois. Ela assentiu com uma expressão que dizia que tinha ouvido o que eu dissera, mas que havia decidido não acreditar completamente, ou que de qualquer maneira não mudava o fundamental do que pensava. No casamento de um primo de Nick, Donna encontrou um público completamente novo. Um grupo de pessoas que não me conheciam, que não conheciam nossa situação, que não tinham nenhum contexto para avaliar o que estavam ouvindo. E diante desse grupo, Donna contou que a esposa do irmão não trabalhava, que vivia do que ele ganhava, e que a ela pessoalmente parecia triste que nos dias de hoje ainda houvesse mulheres que escolhessem esse caminho. Disse isso como se eu não estivesse sentada a 2 cadeiras de distância. Como se minha presença física naquele lugar não fosse suficiente para exigir que se dirigisse a mim diretamente, em vez de falar sobre mim como se eu fosse um exemplo de manual. Fiquei na minha cadeira e não disse nada. Tomei um gole da minha bebida e olhei para outro lado e deixei o momento passar. Mas guardei. Guardei no mesmo lugar onde havia guardado todos os anteriores.